Ô, gente boa, tudo beleza? Vamos agora para as questões mais recentes do IBFC. Procurei pegar as últimas questões dos últimos concursos, vamos comentá-las e vamos apontar algumas observações que estão sendo cobradas ultimamente, ok? Então vamos embora. Observe que nesse vídeo do IBFC eu coloquei questões que exigem uma interpretação textual relacionada às questões gramaticais. Vamos começar com um texto. Vou dar aquela pausa para você ler o texto e depois vamos para as questões. O título é: Em 3 anos, violência urbana mata mais de 120 jovens em Rio Preto, São Paulo. Você vai ler agora desse título até trânsito, até aqui. Pausa. E trânsito até motoristas. Pausa. Questão 1. A construção, apesar de, que introduz o terceiro parágrafo, possui valor semântico de. Então, essa construção, ela promove uma ideia de. Vamos lá no terceiro parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Apesar de em São José do Rio Preto, São Paulo, o número de mortes ter diminuído, as estatísticas não deixam de ser preocupantes. Então eu tenho esse apesar de. Qual o valor dessa expressão? Apesar de possui valor concessivo. O que é valor concessivo? Embora haja uma oposição, essa oposição não impede que a ação principal do texto seja executada. Observe. Apesar de, então eu tenho uma oposição, em São José do Rio Preto o número de mortes ter diminuído, vai acontecer isso aqui, ó. As estatísticas não deixam de ser preocupantes. Então eu tenho uma oposição. A primeira oposição é que o número de mortes diminuiu. Vermelho aqui. Embora haja essa diminuição no número de mortes, eu tenho outra situação. As estatísticas não deixam de ser preocupantes. Então, essa oposição, embora clara no período, não impede a ação desse trecho, que é a mensagem principal. Ok? As opções que eu tenho são alternativo, aditivo, explicativo e concessivo. Eu vou deixar aqui embaixo a explicação sobre as adverbiais, inclusive as concessivas. Observe, eu tenho as adverbiais causais, utilizamos as conjunções subordinativas adverbiais porque, pois, visto que, já que, dado que, na medida em que, visto que, uma vez que e como, anteposto à oração principal e porquanto. Tá vendo? Essas aqui são as conjunções subordinativas adverbiais. Então eu vou deixar, inclusive abaixo do exercício no site, eu vou deixar essa observação. Vou colocar lá no finalzinho, né, dos exercícios, porque é uma dica interessante. E aqui eu tenho sobre as concessivas. Eu vou utilizar uma dessas conjunções subordinativas adverbiais. Então, eu vou formar uma oração subordinada adverbial concessiva. Aqui eu vou formar uma oração subordinada adverbial causal. Aqui eu vou usar uma oração subordinada adverbial condicional. Ok? Então, eu vou deixar isso aqui abaixo dos exercícios para você tomar nota. Número 1 ficou a letra D. Número 2.
A imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade têm transformado veículos em verdadeiras armas nas mãos de alguns motoristas. Nota-se que a concordância da forma verbal é feita com. Esse lancezinho aqui significa parágrafo. Quinto parágrafo. Então, esse excerto, esse pedaço está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Está aqui. Vamos repetir uma coisa que eu falei agora. Eu falei assim, esse excerto, isso aqui é um excerto. Excerto é sinônimo de pedaço, ok? E BFC pode cobrar também assim. Nota-se que a concordância da forma verbal do excerto acima é feita com, tá? Então é do pedaço, excerto é igual a pedaço. Vamos botar isso aqui. Pedaço do texto ou trecho do texto. Vamos lá. Primeira coisa, concordância verbal, eu vou procurar o verbo. O verbo está aqui, ó. Um verbo pluralizado. Um verbo que tem a sua flexão na terceira pessoa do plural. Se ele tem a terceira pessoa do plural, ele deve concordar com algo pluralizado anterior a ele. Então a pergunta é, que é que tem transformado veículos em verdadeiras armas nas mãos de alguns motoristas? Resposta, a imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade. Então aqui eu encontrei o sujeito. Observando que o sujeito possui vários núcleos. Eu tenho imprudência, que é um núcleo. Eu tenho consumo, que é um núcleo, e tenho excesso, que é outro núcleo. Quando eu tenho um sujeito com mais de um núcleo, eu falo que esse sujeito é composto. Portanto, a concordância verbal é feita com, letra C, o sujeito composto, que a precede. Aqui eu preciso de análise sintática. Vou deixar os links abaixo do vídeo aí para você chegar à matéria a que se refere a questão. Número 3. Considere o trecho abaixo para responder a questão. Muita coisa ainda precisa ser feita para que a população se sinta segura. Atente para a análise da classe gramatical do vocábulo destacado em muita coisa. Primeiro parágrafo. Em seguida, assinale a alternativa em que se destaca um exemplo de palavra de mesma classificação morfológica. Classificação morfológica, quando eu procuro enquadrar a palavra na classe dos substantivos, adjetivos, numerais, artigos, advérbios. Então, muita coisa, olha, muita coisa ainda precisa ser feita para que a população. Esse muita coisa tem a função de quê, hein? Se eu passar esse coisa para coisas, como fica? Muitas coisas. Opa, então o muita variou. Eu posso, a princípio, associar a palavra muita a um advérbio de intensidade, mas, vou colocar aqui embaixo, advérbio não varia. Quando eu falo não varia, ele não pode mudar o seu gênero e não pode mudar o seu número. O que é gênero? Masculino e feminino. O que é número? Singular e plural. Vamos observar. Letra A. Todos estudaram bastante. Aqui está no singular. Agora eu vou passar esses todos estudaram também para o singular. Eu estudei bastante.
Vou mudar mais algumas coisas. Nós estudamos bastante. Você consegue observar que esse bastante não muda? Olha aqui. Eu estudei bastante. Ela estudou bastante. Olha que o bastante não muda. Nós estudamos bastante. Marca a palavrinha. Bastante. Eu demoro para responder esse tipo de questão porque eu faço assim no concurso. Na hora que rola uma questão dessa daqui, apenas o decoreba, né, que fala assim, o advérbio não varia, ele pode não funcionar. Então, se ele não varia, eu vou aplicar a situação para comprovar se ele varia ou não. Na letra A, eu tenho todos estudaram bastante. Eu passei para eu estudei bastante, o bastante não variou. Eu passei para ela estudou bastante, bastante não variou. Nós estudamos bastante, o bastante também não variou. Vou fazer a letra B. Algumas pessoas chegaram atrasadas. Vou passar agora para o singular. Alguma pessoa chegou atrasada. Observe que eu botei aqui no singular e aí o algumas virou alguma. Então esse aqui variou. Vou marcar. Queria muito a sua ajuda. Queríamos, vou variar, ó, muito a sua ajuda. Ele queria muito a sua ajuda. Quando eu passei para plural aqui, o muito continuou, igual, sem variar. Eu passei para ele aqui, o muito continuou. Eu posso botar ela aqui, ó, ela queria, o muito continuou, sem variar. Aqui embaixo, ficaram bem agitados. Fiquei bem agitado. Você já matou a questão ou não? Olha, ficamos bem agitados. Ficastes bem agitados. O bem também não variou. Quando eu tenho coisas que não variam, eu falo que é advérbio. Olha aqui, ele não varia. Apenas uma alternativa variou. E aqui em cima, se eu variar a coisa, o muita também vai variar. Vamos colocar aqui assim. Muitas coisas ainda precisam ser feitas. Se eu passei o coisa, que está no singular, para o plural, eu vou observar que o muita saiu do singular e foi para o plural. Então, esse muita aqui em cima, ele não é um advérbio, porque o advérbio não pode mudar. Em qual dessas opções a palavrinha mudou? A letra B. Sacou como é que resolve? Ficou uma baderna com esses amarelos aqui, né? Mas ficou a letra B. Durante a prova, se você se lembrar que o advérbio não varia, faça a variação. Se não variar, realmente é um advérbio. Se variar, não é advérbio. E aqui em cima, o termo destacado em muita coisa, né? Que é esse muita aqui, agregado ao coisa, ele estava pedindo a classificação morfológica. E a classificação morfológica bateu com a letra B de algumas, então são pronomes. Os pronomes aceitam essa variação. Variação em quê? Em gênero e número. Já o advérbio não aceita. Número 3 ficou a letra B. Antes de passarmos para 4, durante a edição eu percebi que isso aqui está errado, ó. Muitas coisas ainda precisam, tá? Foi mal. Número 4.
O texto 3 tem um caráter mais objetivo na apresentação de uma ideia. Assinale a alternativa que apresenta um elemento que não contribui para essa objetividade. Precisamos agora ler o texto. Se você fez a leitura por aí, agora eu vou ter que fazer aqui também. Se você já leu, vamos reler. Em 3 anos, violência urbana mata mais de 120 jovens em Rio Preto, São Paulo. Assassinatos e acidentes de trânsito são as principais causas de morte. No Brasil, morte de jovem por homicídio cresceu mais de 200% em 30 anos. Um estudo do Centro Latino-Americano mostra que a violência envolvendo jovens cresceu mais de 200% nas últimas 3 décadas no país. Foram computados casos de mortes por homicídio e no trânsito. No Noroeste Paulista, as autoridades afirmam que os crimes estão controlados, mas para as famílias das vítimas, muita coisa ainda precisa ser feita para que a população se sinta segura. No Brasil, a morte de jovens por homicídio e acidente cresceu quase 210% nos últimos 30 anos. As estatísticas fazem parte do mapa da violência divulgado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos. Apesar de, em São José do Rio Preto, São Paulo, o número de mortes ter diminuído, as estatísticas não deixam de ser preocupantes. O levantamento feito entre 2009 e 2011 mostra que durante esse período, 45 jovens foram assassinados e 83 morreram no trânsito. O tenente da Polícia Militar, Ederson Pinha, explica por que pessoas de 18 a 30 anos estão entre as principais vítimas. Hoje, o jovem com 18 anos já tem a carteira de habilitação e tem um veículo, além da motocicleta, que cresce com os jovens. Tem também a questão da imaturidade e inexperiência ao volante. Quando o jovem percebe que não tem essa maturidade, ele já se envolveu no acidente, afirma o tenente. Tão preocupante quanto as mortes de jovens no trânsito é o número de acidentes provocados por eles. A imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade têm transformado veículos em verdadeiras armas nas mãos de alguns motoristas. O texto está aí, vamos à questão 4. Relendo. Esse texto tem um caráter mais objetivo na apresentação de uma ideia. Assinale a alternativa que apresenta um elemento que não contribui para essa objetividade. Letra A. Indicação de um lugar específico ao qual os fatos fazem referência. Para essa objetividade, o que é ser objetivo? É ir direto ao ponto. Objetivo é contrário de subjetivo. Objetivo é claro, direto. Apresenta uma mensagem sem interpretações e sem intervenções de quem escreve. Portanto, é baseado em dados e fatos reais, estatisticamente comprovados, e apresenta um lugar onde aconteceu. Então, a indicação de um lugar específico ao qual os fatos fazem referência está correto. Então, essa aqui eu vou retirar, porque eu estou buscando um elemento que não contribui. Letra B. O uso de dados estatísticos que ilustram as informações apresentadas. Preciso disso para fazer um caráter mais objetivo. Vou marcar aqui em cima. Letra C. A avaliação pessoal do jornalista em relação ao aumento da violência. Isso aqui não nos interessa. Olha aqui. A letra C é completamente diferente das outras alternativas. Vamos ler a letra D. O emprego de um argumento de autoridade, no caso, o do tenente da polícia. Então, as letras A, B e D, elas trazem um fundamento objetivo, porque mostram o lugar, apresenta dados estatísticos e, além disso, apresenta um argumento de autoridade, que é o caso lá do tenente. A letra C, que mostra a avaliação pessoal do jornalista,
em relação ao aumento da violência é completamente subjetivo. Observe que a avaliação pessoal, ela é subjetiva. Ela não é objetiva. Como eu justifico isso? Através do último parágrafo. Esse trecho aqui pertence a quem elaborou a matéria. Tão preocupante quanto as mortes de jovens no trânsito é o número de acidentes provocados por eles. A imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade têm transformado veículos em verdadeiras armas nas mãos de alguns motoristas. Isso aqui é de responsabilidade do autor, no caso, jornalista. E isso aqui não contribui para a objetividade. Isso aqui é uma observação dele e não foi alicerçado em lugar, em estatística e muito menos no argumento de autoridade lá do tenente. Então, número 4 ficou a letra C. Agora nós temos um poema de Vinícius de Moraes. E eu vou ler esse poema contigo porque depois tem uma pergunta relacionada ao poema. Precisamos perceber a atmosfera desse poema. Vamos aqui. Rua da Amargura. Cada linha é um verso. Então eu tenho apenas uma estrofe formada por vários versos. Eu vou parar na pontuação. No caso aqui eu vou respeitar o ponto final. Começando. A minha rua é longa e silenciosa, como um caminho que foge tem casas baixas que ficam me espiando de noite, quando a minha angústia passa olhando alto. A minha rua tem avenidas escuras e feias, de onde saem papéis velhos, correndo com medo do vento e gemidos de pessoas que estão eternamente à morte. A minha rua tem gatos que não fogem e cães que não ladram. Tem árvores grandes que tremem na noite silente, fugindo às grandes sombras dos pés aterrados. A minha rua é soturna. Na capela da igreja há sempre uma voz que murmura louvemos, sozinha e prostrada diante da imagem, sem medo das costas que a vaga penumbra apunhala. Numa primeira leitura, a gente pode depreender deste poema que ele transmite um clima lúgubre, tétrico, funesto, mórbido. São palavras que remetem à morte, à escuridão, a uma noite sinistra. Número 5. Ao reescrever A Minha Rua Tem Avenidas Escuras e Feias, haveria incorreção gramatical apenas na seguinte alternativa. Reescrita. IBFC cobra reescrita, julgando dentro da incorreção gramatical a concordância. Presta bem atenção agora. A minha rua possui avenidas escuras e feias. Quem é que possui, ou que é que possui? Eu vou usar o que, porque é minha rua. E rua não é pessoa. Então, o núcleo do sujeito deve concordar com o verbo. Rua possui. Bacana. Então, não é a letra A. A letra A está correta. Na minha rua, existe avenidas escuras e feias. Observe que eu tenho essa vírgula. E na minha rua é adjunto adverbial de lugar. Portanto, o sujeito está para o lado de cá. Observando esse trecho, eu percebo que houve uma inversão sintática. Que é que existe? Pergunta. Resposta para o sujeito, avenidas escuras e feias. O sujeito está aqui. Então, o verbo que está expresso na letra B, essa flexão verbal está errada. O correto seria, existem avenidas escuras e feias. Bacana? Observe que buscou a incorreção gramatical na concordância verbal. E dentro da concordância verbal,
eu tive uma inversão sintática. IBFC está cobrando assim. A minha rua contém avenidas escuras e feias, letra C. Contém está concordando com rua. Quem é que contém? A minha rua. Então, a letra C está correta, vou eliminá-la. Na minha rua, adjunto adverbial de lugar. Há avenidas escuras e feias. Eu faço sempre aquela regra. Se isso estivesse antes do verbo haver, o verbo haver seria flexionado. Como eu não tenho sujeito antes do verbo haver, não tenho nada antes do verbo haver, o verbo haver deverá ficar na terceira pessoa do singular. Então, essa letra D está correta. Portanto, muita atenção. Isso aqui foi retirado do último concurso do IBFC e essa banca está cobrando assim. Número 5 ficou a letra B. Número 6. Como eu li o poema contigo, eu já lhe adiantei alguns pontos, agora fica mais fácil respondermos essa questão. Observe, no 10º verso, o vocábulo destacado em a minha terra é soturna, deixa eu marcar ele aqui, deve ser entendido como sinônimo de... Qual é o clima passado pelo poema? É um clima, falamos agora há pouco, é um clima que remete à escuridão, à sombra, à subjetividade contida numa noite sombria. Então, para respondermos a 6, a minha rua é soturna, ela não pode ser pobre, ela não pode ser religiosa, ela não pode ser desconhecida, ela só pode ser melancólica. Está no dicionário, estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos, hoje considerado mais como uma das fases da psicose maníaco-depressiva. Vamos voltar aqui? Estado mórbido, caracterizado pelo abatimento mental e físico. Então, ela apresenta um estado mórbido, um estado doente, remetendo à morte, lúgubre, tétrico, funesto. Sacou? Número 6, letra D. Número 7. O verso "De onde saem papéis velhos correndo com medo do vento" apresenta uma forma verbal no gerúndio. Tal forma nominal é caracterizada por indicar uma ação. Formas nominais. As duas mais conhecidas são o gerúndio e o particípio. Correndo, gerúndio. O que você está fazendo, fulano? Eu estou correndo. Então, ele está praticando. Praticando. Se ele está praticando, eu não tenho como mexer em outra questão, em outra resposta, em outra letra, senão a letra A. O gerúndio está fazendo. Está praticando. Então, está em processo. Número 7, letra A. 8. E gemidos de pessoas que estão eternamente à morte. O termo em destaque possui o acento grave. Essa presença justifica-se em função do vocábulo feminino que compõe uma locução. Simples essa questão, né? Mas, se não prestar atenção, dança. Olha aqui comigo. Primeiro, vamos constatar se isso aqui está certo ou está errado. A palavra morte é feminina? Sim. Como é que se chama esse acento? Acento grave. Vamos colocar aqui embaixo. Acento grave é igual a acento indicativo de crase, que é esse acento aqui, ó. O outro acento, que é o contrário, é chamado de acento agudo. Olha só, é esse acento aqui, ó. Tá vendo a diferença deles? O acento agudo foi feito para indicar a tonicidade.
da sílaba. Então vamos lá. Essa presença desse acento grave, justifica-se em função do vocábulo feminino. Aí nós temos que voltar para a regra. A crase ocorre nas locuções adverbiais formadas por palavras femininas. Locução adverbial. Vou deixar as duas marcadas. Aqui, ó, locução adverbial. Correto? Então, mexeu com crase. De uma maneira bem diferente, não pediu para você identificar se está correto ou não a colocação do acento grave. Simplesmente colocou o acento, falou que ele está correto, nós verificamos, ele realmente está correto, mas perguntou em que caso entra, né, esse uso da crase, esse uso do acento grave. Entra numa locução, aí a resposta é adverbial. Número 8, letra C. E consertando aqui, ó, é atonicidade, não é otonicidade, não, digitei errado. Número 9, outra questão fantástica. O texto 2 é marcado pela presença de muitos adjetivos, aquele poema. Desse modo, assinale a alternativa em que a palavra destacada não é um exemplo de adjetivo. Voltando, o texto 2 é marcado pela presença de muitos adjetivos. Encontre nessas letras aqui um exemplo que não é adjetivo. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura e você vai escolher uma letra. Depois vamos ver se nós concordamos com a resposta. Quando a minha angústia passa olhando o alto, de onde saem papéis velhos correndo com medo do vento? Fugindo às grandes sombras dos pés aterrados, sem medo das costas que a vaga penumbra apunhala. Tem como responder assim? Eu acho que não. Eu preciso fazer a sintática direta. Isso aqui está invertido. Quando a minha angústia passa olhando. Esse aqui dá, olha. Quando a minha angústia passa olhando. Quem é que passa olhando? A minha angústia. Passa olhando o quê? O alto. Peraí. Eu tenho um artigo definido masculino antes de um adjetivo? Tenho. Se eu tenho um artigo, já matei. Isso aqui não vai ser mais adjetivo. Vai ser substantivo. Vou colocar aqui. O artigo definido transforma qualquer termo em substantivo. É a chamada substantivação. Então, já matei que é a letra A. Vamos olhar os outros. De onde saem papéis velhos? Correndo, com medo do vento. Velhos se refere a papéis. Até aqui eu não precisei mexer na sintática. Letra C. Fugindo às grandes sombras. Vamos lá. Agora está invertido. Fugindo às grandes sombras. As grandes sombras fugindo. Então, as sombras grandes fugindo dos pés aterrados. Sacou? Aqui eu tenho a palavra, aqui eu tenho a qualidade. Então, esse as manda para sombras, sombras acaba desaguando em grandes, fugindo dos pés aterrados. Com a inversão sintática, fugindo às grandes sombras dos pés aterrados. Colocando na ordem correta. As sombras grandes fugindo dos pés aterrados. Essa aqui também não é. Eu precisei fazer a sintática aqui agora. Sem medo das costas que a vaga penumbra apunhala. Opa, preciso também. A vaga penumbra apunhala. A penumbra, vaga, apunhala. Essa vaga é qualidade para penumbra. Correto? Então, vou eliminar isso daqui. Ficou a letra A. Observe aqui.
em que a palavra alto, funcionando como adjetivo, foi transformada em substantivo devido ao uso do artigo definido masculino o. Número 9, ficou a letra A. Número 10. A locução adjetiva da amargura presente no título caracteriza a rua, mas percebe-se que se trata da caracterização do ânimo do enunciador. Quando eu fiz a leitura do poema, você percebeu esse ânimo? Ó, ânimo do enunciador. Essa afirmação pode ser comprovada melhor pelo seguinte verso do poema. Letra A. A minha rua é longa e silenciosa como um caminho que foge. Letra B. Quando a minha angústia passa olhando o alto. Letra C. E gemidos de pessoas que estão eternamente à morte. Letra D. Tem árvores grandes que tremem na noite silente. Eu tenho 4 letras que remetem a algo negativo, né? Aquele troço assim meio sinistro. Mas qual transmite alguma coisa sentida pelo enunciador? A rua é longa e silenciosa como um caminho que foge. Eu não falei nada do que ele sente. Quando a minha angústia... Ah, tá aqui, pronto. Então, para responder a essa questão, eu preciso ler isso daqui, ó. A locução adjetiva da amargura presente no título caracteriza a rua, mas percebe-se que se trata da caracterização do ânimo do enunciador. Vamos perceber qual é esse ânimo através desse sentimento. Ele está sentindo isso aqui, ó. Quando a minha angústia. Os outros não têm sentimento nenhum. Correto? Então, vou riscar a letra A letra C e a letra D. Tá curtindo a BFC? Versão 2019-2020? Número 10 ficou letra B. Para as próximas questões, nós temos esse texto. Eu não vou lê-lo. Para você que vai lê-lo, eu vou dar uma pausa. Título: A Rua, e leia até soluço aqui, ó. Pausa. Agora de soluço aqui, leia até natural. E, por fim, de natural até garoto, referência está aqui. Existe um vocabulário das palavras utilizadas no texto, que são palavras que não são comumente utilizadas, daí o autor coloca o significado dessas palavras. Vamos às questões. Muita atenção. Resolvendo isso daqui sem ter que voltar ao texto. Segura EBFC. Considerando o contexto em que estão inseridas, olha, se eu vou ter que considerar o contexto, eu preciso do texto lá em cima. Mas eu vou tentar fazer diferente. As palavras destacadas em A Rua Faz as Celebridades e as Revoltas estabelecem entre si uma relação semântica. Opa! Podendo ser consideradas. Então, o que é semântica? Semântica é que eu trabalho com as palavras conforme são sinônimas, antônimas, homônimas, parônimas. E dentro das homônimas nós temos as homônimas homógrafas, as homônimas homófonas e as homônimas perfeitas. Olhando para o básico, eu vou lembrar das sinônimas, parônimas e antônimas. Observe que ele está pedindo para fazer isso aqui dentro do texto. E eu vou tentar fazer fora do texto. As duas palavras são celebridades e revoltas. Raciocinando. Uma pessoa célebre e uma pessoa revoltada. A pessoa célebre, de celebridade, ela tem um brilho, ela tem um realce, ela tem um destaque. Deve ser uma pessoa fantástica. Ela tem qualidades. Olhando a outra palavra, uma pessoa revoltada, ela não tem brilho, ela não tem qualidade. O próprio nome diz,
Ela está revoltada. Percebeu? Então, numa leitura básica e colocando pessoas atrás das palavras, eu coloquei uma pessoa célebre e coloquei uma pessoa revoltada. Eu percebo que são duas ideias contrárias. Se eu tenho duas palavras que têm significados contrários, eu tenho duas antônimas. Duas palavras antônimas, então eu tenho antônimos. Correto? Obviamente, na hora do concurso, cai uma questão dessa, a primeira coisa que a gente faz é voltar para o texto. Mas eu recomendo, principalmente agora para essa nova leva da Banca IBFC, eu recomendo, cara, leia a questão, leia o enunciado antes de fazer a varredura no texto. Tá? Eu li aqui e por aqui mesmo eu resolvi. Número 11 ficou letra A. Número 12. Considere o trecho abaixo para responder a questão. Tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear com o céu e com os anjos. Terceiro parágrafo. A conjunção destacada aqui, na passagem, relaciona ideias e possui valor semântico de. Vamos tentar fazer isso aqui sem decoreba? Olha aqui, a opção causa. Então, isso aqui é causa disso daqui. Concorda? Se eu tenho um que, vou separar isso aqui em dois períodos, deixa eu botar um amarelo aqui. Então, se eu tenho esse que, ele está iniciando uma oração subordinada adverbial causal. Será que ela é tão modesta, tão lavada, tão risonha, a causa disso, dela ser isso, é isso aqui? Segunda possibilidade. Consequência. Por ela ser tão modesta, tão lavada, tão risonha, aconteceu isso aqui. A consequência é essa daqui. Terceira possibilidade. Ela é tão modesta, tão lavada, tão risonha, conforme parece papaguear. A terceira não dá de jeito nenhum. Não cabe conforme aqui. Finalidade. Tão modesta, tão lavada, tão risonha, a fim de que parece, também não deu. Observe que as letras C e D não cabem. Então, fiquei com a letra A e letra B. Agora, uma questão simples. Ela é tão modesta, ela já é tão lavada, ela já é tão risonha, que a consequência disso aqui tudo foi, ela parece papaguear com o céu e com os anjos. Então, uma consequência disso aqui é do lado de cá. Observe que eu tenho qualidades aqui, olha. Qualidades que promovem essa situação. Percebeu? Muitas qualidades do lado de cá que permitem essa situação, que tem a seguinte consequência. Parece papaguear com o céu e com os anjos. Correto? Número 12 ficou a letra B. Consequência. Resolvi sem precisar buscar na gramática. 12b. 13. Tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear com o céu e com os anjos. Terceiro parágrafo. Mesmo trecho da questão anterior. O vocábulo tão é repetido no trecho, cumprindo papel enfático, ênfase, destaque, ênfase, destaque. E deve ser classificado morfologicamente como morfologia, quando eu classifico como substantivo, adjetivo, verbo, numeral, pronome. Ora, tão, tão, tão é um adjunto adverbial de intensidade. Concorda comigo? Esse aqui eu acho que não tem nem muito o que fazer. Tão, tão, tão é um advérbio. E esse advérbio é de intensidade. Então, a 13 ficou letra C. Essa aqui muito fácil, muito tranquila. 14. Agora
Segura a onda. Olha como vai ser pedida a análise sintática. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim. O pronome vos aqui, está aqui em cima, ó. Exemplifica um registro formal da língua e aponta para a segunda pessoa do discurso, exercendo a função sintática de... Qual que é a segunda pessoa do discurso? Segunda pessoa do plural. Concorda? Quais são as pessoas que eu tenho? Eu, tu, ele, singular, nós, vós, eles, plural. Eu tenho apenas 3 pessoas. Vamos lá olhar para o verbo. Análise sintática é verbo. Seria revelado. Vamos pegar aqui. Ó. Esse sentimento de natureza toda íntima não seria revelado. Seria revelado a quem? A vós. Se é a quem, é um objeto indireto. Muito cuidado, porque tem essa tentação ao lado aqui, né? Por mim. Mas está perguntando a utilidade do vos e não do por mim. Correto? Então, letra B, objeto indireto. Na pergunta já surge a preposição. Seria revelado a quem? A vós, vos. 14, letra B. Número 15. O trecho apresenta uma oração cuja construção verbal ilustra a voz. Agora, eu preciso entender o que é uma voz ativa e voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, eu tenho apenas um verbo. Quando eu vou passar para a voz passiva, eu vou ter 2 verbos. Olha aqui. Eu peguei o ônibus. O ônibus foi pego por mim. Quando eu passo para a voz passiva, o sujeito sem definição vem para cá. Peguei o ônibus, o objeto direto vem para cá. E o verbo peguei vira foi pego. Com definição, o sujeito vira agente da passiva, o objeto direto vira sujeito, e o verbo torna-se uma locução verbal formado por um verbo no particípio. Então, não vos seria revelado. Isso aqui é uma voz passiva. Eu tenho aqui o agente da passiva. Agora eu preciso saber se é voz passiva analítica ou voz passiva sintética. Se tem sintética, eu tenho se, a partícula se. Se eu não tenho se, é voz passiva analítica. Olha só que bacana. Foi aí, tranquilo? Então, número 15 ficou letra D. Gente boa, nós terminamos aqui o vídeo sobre as últimas questões do IBFC. Observe que esse novo perfil da banca IBFC, ele traz as matérias aplicadas a um contexto e, por vezes, mistura a matéria da mesma disciplina, língua portuguesa, tudo misturado. Então, eu aconselho que você reveja esses dados exibidos no vídeo. Tá? Eu acredito que a banca IBFC não vai fugir desse padrão, esse novo padrão. Bacana? Queridão, por favor, curtiu o vídeo? Inscreva-se no canal, divulga o canal para a gente. Inscrever no canal e divulgar não paga nada. E é muito importante para mim. Me ajuda muito se você puder se inscrever e puder divulgar o canal. Tá? Muito obrigado pela companhia, pela confiança. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!